Meu nome é Daniel. Tenho 29 anos. Até algumas semanas atrás eu era só mais um funcionário invisível numa empresa de médio porte, voltando todo dia para o meu apartamento simples em prédio velho. Aí, numa quinta-feira à noite, bateram na minha porta. E quando eu abri, minha chefe estava ali, no corredor, sem salto, cabelo solto, segurando uma bolsa contra o peito. E ela me olhou e perguntou: "Posso ficar na sua casa esta noite?" O perfume de jasmim dela invadiu meu apartamento inteiro naquela madrugada. E quando eu ofereci um cobertor áspero, ela olhou para mim e disse baixinho: "Obrigada por não me pedir nada." Eu não sabia naquele momento, mas aquela noite ia abrir uma porta que nenhum dos dois sabia como fechar. Diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e me conta. Você teria dito sim? Eu vi Helena atravessar o corredor da empresa naquela quinta-feira como via todas as quintas-feiras. Elegante, distante, impecável. Ela passou por mim com aquele andar firme que parecia ensaiado, mas que era só dela, e por um segundo, menos que um segundo, pareceu que ia dizer algo. Não disse. Nunca dizia. Eu arrumei os papéis na minha mesa, peguei a mochila velha e saí para o ônibus lotado. Transporte público no fim do expediente é sempre uma luta silenciosa. Corpo grudado em corpo, cheiro de cansaço, gente olhando para o celular como se ali existisse uma fuga. Eu era só mais um. Daniel, 29 anos. Analista administrativo. Vida certinha. Apartamento simples, marmita. Pouca gente por perto. Caio ligou quando eu estava quase chegando em casa. "E aí, robô?" Eu sorri sozinho. "Tá me ligando só pra zoar?" "Óbvio. Você tá indo pra casa fazer o quê? Ver série? Comer macarrão instantâneo? Dormir cedo?" "Algo assim. Um dia você explode, cara. Juro." "Talvez." Ele riu do outro lado, daquele jeito solto que ele sempre teve. Caio era o oposto de mim. Falava alto. Vivia em movimento. Tinha amigos demais. Mas era meu melhor amigo desde a escola, e de vez em quando ele ainda tentava me salvar da minha própria rotina. "Sério, Daniel, quando foi a última vez que você saiu para alguma coisa?" "Não lembro." "Exatamente." Eu ri baixo, mas não respondi. Não tinha muito o que dizer. Minha vida era assim mesmo, previsível, segura. E no fundo, eu gostava dessa segurança. Ou achava que gostava. "Tá bom, Caio. Eu te ligo depois." "Tá bom, monge." Desliguei e subi pro apartamento. O prédio era velho, daqueles com corredor estreito, portas próximas demais, elevador que fazia barulho. Mas era meu, ou pelo menos eu pagava para morar ali. Abri a porta, joguei a mochila no sofá, liguei a luz da sala. O apartamento era pequeno. Sala, cozinha, quarto, banheiro. Tudo simples, tudo funcional. Nada que chamasse atenção. Coloquei água para ferver. Ia fazer um macarrão básico mesmo. Talvez assistir alguma coisa depois. Dormir, acordar, repetir. Foi quando ouvi o elevador parar no meu andar. Eu nem liguei. Alguém sempre chegava naquele horário. Dona Cida. Seu Jaime. A moça do 304. Mas então vieram as batidas. 2 batidas baixas. Pausa. Mais 2. Eu parei na frente do fogão, olhando para a porta como se ela tivesse acabado de falar alguma coisa. Fui até lá devagar. Olhei pelo olho mágico. E vi Helena. Por um segundo, eu achei que estava vendo errado. Helena. Minha chefe. No corredor do meu prédio. Ela estava com o cabelo preso de qualquer jeito, sem salto, sem aquela armadura de elegância que ela sempre usava no trabalho. A bolsa apertada no peito como se fosse a única coisa que ainda fazia sentido. Eu abri a porta só uma fresta. "Helena?" Ela olhou para mim com aqueles olhos cansados, mas firmes. "Daniel, desculpa aparecer assim. Eu posso entrar?" A voz dela saiu baixa. Quase um sussurro. Eu não sabia o que fazer. Meu cérebro travou. Minha chefe, meu apartamento, noite de quinta-feira. Nada disso fazia sentido.
Pode entrar, sim. Eu abri a porta e dei um passo para trás. Ela entrou rápido, como se o corredor fosse vigiado. Olhou em volta. Sala pequena, sofá velho, mesa com 2 cadeiras. Nada que ela conhecesse. Desculpa mesmo. Eu não sabia para onde ir. Ela ficou parada ali, no meio da sala, como se não soubesse o que fazer com o próprio corpo. Tá tudo bem? Eu perguntei, ainda sem entender. Eu esqueci minhas chaves. Ela falou isso olhando para o chão. Não olhava para mim. Esqueceu? É. Saí de casa e percebi tarde demais. Tinha algo errado. A voz dela, o jeito que ela segurava a bolsa, as mãos que tremiam só um pouco. Você quer que eu chame um táxi? Um hotel? Não. Ela respondeu rápido demais. Não, eu só precisava de um lugar para ficar um pouco. Só esta noite. Eu fiquei em silêncio, pensando. Chefe, funcionário, hierarquia, fofoca, emprego, moral. Por favor. Foi a palavra por favor que me quebrou. Tá, pode ficar. Ela respirou fundo, como se estivesse segurando o ar fazia tempo. Obrigada. Eu fui até a cozinha, peguei um copo de água. Voltei e ofereci para ela. Helena pegou o copo com as 2 mãos, mas as mãos ainda tremiam. Ela bebeu devagar. Eu fingi não reparar. Você quer sentar? Ela assentiu e foi até o sofá. Sentou na ponta, como se não quisesse ocupar espaço demais. Eu fiquei de pé, encostado na parede, sem saber o que dizer. O celular dela vibrou. Helena virou a tela para baixo rápido demais. E eu fingi que não vi. O relógio da minha sala marcava os segundos alto demais. Tic, tic, tic. O perfume dela começou a preencher o ar. Jasmim. Discreto. Mas ali, no meu apartamento simples, parecia deslocado, como se tivesse entrado no lugar errado. Desculpa, ela disse de novo, depois de um silêncio longo. Eu sei que isso é estranho. É, mas tá tudo bem. Ela olhou para mim pela primeira vez desde que entrou. Foi uma discussão com meu marido. Eu saí de casa sem pensar direito. Quando percebi que não tinha as chaves, já era tarde. As frases saíam curtas, cortadas, como se cada palavra custasse. Você não pode ligar para ele, pedir para... Não, de novo, rápido demais. Não dá. Eu não insisti. Não era minha vida. Não eram meus problemas. Mas ela estava ali, no meu sofá. E isso já me colocava no meio de alguma coisa. Eu vou preparar o sofá para você, eu disse, tentando trazer normalidade para a situação. Tem um cobertor, não é luxo, mas... Tá ótimo. Obrigada. Eu fui buscar o cobertor no armário. Voltei e estendi no sofá. Ela observou cada movimento meu. Observou as fotos na parede. Uma minha com Caio. Outra de uma viagem antiga para o litoral. Nada importante. Você mora sozinho? Moro. Há quanto tempo? Uns 2 anos. Ela assentiu, como se estivesse catalogando informações. Seu bairro é... tranquilo? É, normal. Nada demais. Ela quase sorriu. Quase. Deve ser bom. Ter um lugar só seu. Havia algo naquilo. Algo que eu não entendia ainda, mas sentia. Do corredor veio um barulho. Porta batendo. Alguém chegando. Helena congelou. Eu apaguei a luz da sala instintivamente. No escuro, a chuva na janela virou o único som confiável. O elevador subiu de novo. Parou em algum andar. Desceu. Helena respirava devagar, controlado. Eu fiquei parado no meio da sala, sem saber se devia acender a luz de novo ou não. Desculpa, ela sussurrou. Eu só não quero que ninguém me veja aqui. Entendo. Eu acendi só o abajur do canto. Luz baixa. Suficiente. Ela relaxou um pouco. Posso te perguntar uma coisa? Eu arrisquei. Pode. Por que você veio pra cá? Você deve conhecer outras pessoas, hotéis, qualquer coisa. Ela ficou em silêncio por tempo demais. Porque eu sabia que você não ia perguntar muito. A resposta me pegou de surpresa. Não era mentira. Não era evasiva. Era só... honesta.
E eu estava certa. Ela completou com um meio sorriso cansado. Eu não sabia o que dizer. Então não disse nada. Você quer que eu chame alguém? Alguma amiga, sei lá. Não tenho. 3 palavras. Firmes. Dolorosas. Ela pegou a bolsa e tirou o chaveiro. Olhou para ele como se fosse algo pesado demais. Eu reparei. Não tinha nenhuma chave ali. O que aconteceu? Eu perguntei, sabendo que estava cruzando uma linha. Ela respirou fundo. Ele trocou a fechadura. Eu fiquei olhando para ela como se não tivesse ouvido direito. Trocou a fechadura? Hoje, sem me avisar. Disse que era por segurança, mas não era. A voz dela era firme agora. Firme e fria. Chegamos em casa. Discutimos. Eu saí. Quando voltei, a fechadura era outra. Eu senti o peso daquilo. Não era só sobre chaves. Era sobre controle, sobre poder, sobre alguém ser trancado para fora da própria casa. E você não pode, não sei, ligar para a portaria, pedir ajuda? Ela riu. Um riso amargo. E virar espetáculo? Todo mundo, sabendo que meu marido me trancou para fora? Não. Ela tinha razão. E eu estava começando a entender onde eu tinha me metido. Olha, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Você pode ficar aqui, mas tem que ser discreto. Meu prédio é pequeno. As pessoas reparam em tudo. Eu sei, desculpa. Ela enxugou o canto do olho com um lenço bem cuidado, dobrado, cheirando a jasmim. Eu fui até a cozinha e preparei café. Amargo, sem açúcar. Ela recusou o açúcar quando ofereci. Foi quando ouvi batidas na porta de novo. Olhei para Helena. Ela estava pálida. Eu fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Dona Cida. Abri a porta só um palmo. Oi, Dona Cida. Daniel, tudo bem? Ouvi barulho. Ela tentava espiar por cima do meu ombro. Eu bloqueei a visão com o corpo. Ah, é que... Chegou uma visita. Minha prima. Ela tá com problema no apartamento dela. Vai ficar aqui hoje. Prima? Dona Cida estreitou os olhos. Engraçado. Vi uma mulher no corredor mais cedo. Bem, chique. É ela. Ela trabalha com vendas. Sempre bem arrumada. Eu forcei um sorriso. Mas tá tudo bem, Dona Cida. Obrigado pela preocupação. Ela não pareceu convencida, mas assentiu. Tá bom, querido. Qualquer coisa me chama. Pode deixar. Fechei a porta devagar. Voltei para a sala. Helena tinha ouvido tudo. Ela desconfiou, Helena disse, a voz quase sumindo. Ela sempre desconfia de tudo, mas a gente precisa tomar cuidado. Helena assentiu e colocou o lenço no colo, como se fosse um escudo invisível. Eu fui até o armário e peguei o cobertor áspero. Estendi no sofá de novo. Pode ficar aqui. Vou ficar no quarto. Qualquer coisa me chama. Não, ela interrompeu. Não quero te tirar do seu quarto. Eu fico aqui na sala mesmo. Tá bom assim. Tem certeza? Tenho. Já passava da meia-noite. Eu deitei o cobertor como quem coloca uma placa invisível. Aqui é o limite. Sentei na cadeira perto do sofá. Não ia pro quarto ainda. Não parecia certo deixar ela sozinha ali. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse, depois de um tempo. Pode. Você tem... alguém? A pergunta me pegou de surpresa. Não, não tenho. Ela assentiu. E você é feliz? Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Eu não sei. Acho que sim. É uma vida tranquila, sabe? Sem muita emoção, mas segura. Ela ficou olhando para a janela. Seguro é importante. Ficamos em silêncio. Eu reparei nas mãos dela. Unhas bem feitas. Aliança de ouro. Pele sem marcas de trabalho pesado. Tão diferente das minhas. Daniel. Sim? Obrigada. Por não me perguntar mais nada. Eu assenti. Foi quando ela soltou algo que me gelou. Eu sei que você mora aqui há meses. Eu vi no seu cadastro. E nunca esqueci. Eu fiquei olhando para ela, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Você sabia onde eu morava? Sabia. Ela não desviou o olhar. Eu vi no cadastro de funcionários.
Endereço, bairro, tudo. Mas por quê? Ela deu um meio sorriso triste. Não sei. Eu só guardei a informação. Havia algo ali. Algo que eu não entendia. Ou não queria entender. Ela deitou no sofá. Eu não fui pro quarto. Fiquei ali, sentado no chão, encostado na parede, como se fosse um guardião involuntário de algo que eu não sabia nomear. Em algum momento da madrugada, um trovão cortou o silêncio. Helena acordou assustada, os olhos arregalados. Eu me aproximei. Sem pensar, encostei a mão na testa dela. Por um segundo. Só um segundo. Como quem acalma a febre. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Tá tudo bem, eu disse baixinho. O celular dela vibrou forte no escuro. Ela pegou. Olhou a tela. O rosto mudou. Era o marido. Antes de atender, ela sussurrou. Ele sabe. A luz do celular iluminou o lenço no sofá. Helena atendeu sem falar nada primeiro. Só ficou ouvindo. Do outro lado, a voz era baixa, firme. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas sentia o peso delas. Eu tô bem, ela disse depois de um tempo. Não, eu não vou voltar agora. Pausa. Não importa onde eu tô. Ela desligou. Virou a tela para mim sem querer. Eu vi a última mensagem enviada para ela. Uma foto. Do meu prédio. Tirada de longe. Meu estômago afundou. Ele sabe onde você tá? Eu perguntei, tentando manter a voz calma. Ele tem formas de saber. Ele monitora. Sempre monitora. Ela levantou do sofá, pegou a bolsa. Eu vou embora. Agora. Antes de clarear. Não posso te comprometer mais. Helena, espera. Não, Daniel. Ele não vai fazer nada diretamente. Mas ele vai pressionar. E eu não quero que você esteja no meio disso. Ela foi até a porta. Abriu. Parou. Olhou para trás. Obrigada por não me pedir nada. E saiu. Eu fiquei ali, na sala vazia, com o cheiro de jasmim ainda no ar, o sofá marcado, o cobertor áspero dobrado de qualquer jeito. O sol ainda não tinha nascido. A manhã chegou devagar. Eu preparei café amargo. Sentei à mesa. Tentei agir normal. Mas nada estava normal. Caio ligou cedo. E aí, tudo certo? Tudo. Minha voz saiu estranha. Ele percebeu. Cara, você tá bem? Tô. Só dormi mal. Ele não insistiu. Mas eu sabia que ele sabia que algo estava errado. No caminho para o trabalho, cada carro parecia uma ameaça. Cada pessoa olhando para o celular parecia estar olhando para mim. Quando cheguei na empresa, Helena já estava lá. Impecável. Elegante. Como se a noite não tivesse existido. Ela me viu. Desviou o olhar. Lívia apareceu do lado. Bom dia, Daniel. Bom dia. Você tá com cara de quem não dormiu. Eu forcei um sorriso. Insônia? Ela não pareceu convencida. Lívia nunca parecia convencida de nada. Fui para minha mesa. Tentei trabalhar. Mas a cabeça não parava de voltar para a noite anterior. Para a foto do prédio. Para a voz dela dizendo, ele sabe. No meio da manhã, Helena passou pelo corredor. Deixou cair algo sem querer. Um recibo amassado. Eu peguei do chão antes que alguém visse. Olhei rápido. Endereço de um chaveiro. Guardei no bolso. O resto do dia foi estranho. Silencioso demais. Helena me evitava. Lívia me observava. Eu tentava parecer normal, mas não estava conseguindo. No fim do expediente, Helena me chamou na sala dela. Daniel, preciso que você revise esse relatório. Ela falava como chefe, mas os olhos diziam outra coisa. Eu entrei. Fechei a porta. Ela colocou o relatório na mesa, mas não olhou para ele. Eu sei que ontem foi estranho. Foi. E eu sei que você deve estar cheio de perguntas. Estou. Ela respirou fundo. Mas eu preciso que você não comente isso com ninguém, por favor. Eu nunca comentaria. Ela assentiu. Quase sorriu. Quase. Tem coisas que a gente não escolhe, Daniel. Às vezes, a gente só precisa sobreviver. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Mauro, o marido dela.
Alto, bem vestido. Sorriso educado demais. Helena, querida, vim te buscar. Ele me olhou. Um olhar frio, medido. Boa tarde, ele disse para mim, sem calor. Boa tarde. Helena ficou tensa. Pegou a bolsa. Saiu com ele sem dizer mais nada. Mas na porta, Mauro virou o rosto e olhou direto para mim, como se reconhecesse alguma coisa. Eu fiquei parado ali, na sala vazia da Helena, com o relatório esquecido na mesa. Voltei para minha mesa. Peguei minhas coisas, saí. No almoço, Lívia se sentou do meu lado sem ser convidada. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você fez alguma coisa para Helena? Eu quase engasguei. O quê? Não, por quê? Porque ela tá estranha, e você também. Não fiz nada, Lívia. Ela estreitou os olhos, mas não insistiu. Tá. Só toma cuidado, tá? Tem rumor de que ela e o marido estão em crise. E o marido dela é complicado. Complicado como? Do tipo que controla sorrindo. Isso me arrepiou. Quando voltei para casa, passei em frente a um chaveiro. Lembrei do recibo. Quase entrei. Mas parei. Não devia me meter. No prédio, Dona Cida me esperava no corredor. Daniel? Oi, Dona Cida. Aquela sua prima, ela ficou até tarde? Não. Foi embora cedo. É que eu vi uma mulher bem chique no elevador. Perfume caro. Não é do tipo que costuma vir por aqui. Era ela. Dona Cida assentiu, mas o olhar dela dizia: Eu não acredito em você. Entrei no apartamento. Tranquei a porta. Foi quando vi. No sofá, dobrado com cuidado. Um lenço. O perfume de jasmim me acertou como uma confissão. Eu segurei o lenço como se fosse prova de crime. Mas não era crime. Era algo que eu não sabia nomear. Guardei na gaveta. Depois tirei de novo. Olhei. Cheirei. Guardei outra vez. Caio apareceu à noite. Trouxe cerveja. Queria conversar. E aí, cara? Tudo certo? Tudo. Ele sentou no sofá. Olhou em volta. Estreitou os olhos. Você tá estranho. Tô não. Tá sim. Desde ontem. Eu respirei fundo. Não ia contar tudo. Mas tinha que contar alguma coisa. Minha chefe passou por um problema. Ficou aqui um tempo. Caio parou de beber. Sua chefe? É. A mulher casada? Rica? Essa mesma. Ele colocou a cerveja na mesa. Devagar. Daniel, você sabe o que você tá fazendo? Não foi nada demais. Ela só precisava de um lugar pra... Cara, hierarquia, fofoca, casamento. Você sabe que isso pode te explodir na cara, né? Eu sei. E mesmo assim você deixou? Ela pediu. Caio ficou me olhando. Sério. Promete que você vai ter cuidado. Eu prometo. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Depois que ele foi embora, meu celular vibrou. Número desconhecido. Não devolva o lenço agora. Eu li 3 vezes. O relógio fazia barulho demais. Eu passei o dia seguinte tentando descobrir se o número era dela, mas não tive coragem de perguntar. No trabalho, Helena agiu como sempre. Distante. Profissional. Mas em um momento, ela deixou uma pasta na minha mesa. Dentro, um bilhete pequeno, escrito à mão. Obrigada pelo silêncio. Só isso. Lívia viu a pasta. Viu o jeito que eu abri. Viu tudo. Vocês dois tão estranhos, ela comentou, tomando café ao meu lado. Não tem nada de estranho. Tem sim. Ela te olha diferente. E você nem disfarça. Lívia. Só tô avisando, Daniel. Toma cuidado. Eu não respondi. À noite, no prédio, Dona Cida conversava com outra vizinha perto da portaria. Eu tentei passar despercebido, mas ouvi meu nome. O Daniel. Sim, do 402. Eu vi uma mulher lá. Fiquei parado atrás de uma coluna. O coração acelerado. Perfume caro, sabe? Não é do tipo daqui. A outra vizinha riu. Será que ele tem uma namorada rica? Não sei, mas tem algo estranho. Eu me aproximei, fingindo naturalidade. Boa noite, Dona Cida. Ela se virou surpresa. Ah, Daniel. Boa noite.
Cumprimentei a outra vizinha. Conversei sobre o tempo, sobre o elevador que estava fazendo barulho, sobre nada. Subi pro apartamento. Tranquei a porta. Respirei fundo. A rede estava fechando. E eu nem sabia direito por quê. Eu desisti de devolver o lenço. Não naquela semana. Talvez nunca. No trabalho, Mauro apareceu de novo. Trouxe flores, rosas brancas, um buquê grande demais. Entregou para Helena na frente de todo mundo. Para minha esposa, ele disse sorrindo. Helena ficou constrangida. Agradeceu. Mas as mãos tremiam. Todo mundo comentou. Que fofo. Que romântico. Sorte dela. Mas eu vi o que ninguém viu. A maneira como ela segurou as flores, como se fossem pesadas demais. No fim do expediente, ela passou por mim, sem olhar, e disse baixinho. Ele tá me vigiando pela gentileza. Só isso. E saiu. Eu voltei para casa com aquela frase grudada na cabeça. Vigiando pela gentileza. Sentei no sofá. Olhei a janela. Olhei a rua. Cada carro parecia suspeito. Cada sombra parecia uma ameaça. Caio ligou. E aí, tudo bem? Tudo. Mentira. Eu ri baixo. Tá difícil esconder de você. Sempre. Foi. Você tá metido em alguma coisa, não tá? Mais ou menos. Daniel, seja lá o que for, sai disso, antes que exploda. Não é tão simples. Nunca é. Mas você precisa pensar com a cabeça, não com... sei lá. Eu não respondi, porque ele tinha razão. Mas a razão não importava mais. Lívia mandou mensagem. Quer tomar um café depois do trabalho? Só para conversar. Eu recusei. Com medo de falar demais, com medo de expor demais. À noite, eu abri a gaveta. Peguei o lenço, cheirei. Jasmim. Fechei os olhos. E por um segundo senti ela ali, no meu apartamento. Vulnerável. Real. Eu quase apaguei o número desconhecido. Quase. Mas não consegui. Eram 2h07 da manhã quando o celular vibrou de novo. Eu estava acordado, deitado no escuro, olhando o teto. Peguei o celular. A luz da varanda está acesa. Eu levantei, coração batendo forte. Fui até a varanda, olhei para fora. Do outro lado da rua, longe, no bairro rico, um prédio alto. Uma sacada com luz acesa, pequena, distante. Podia ser qualquer coisa, mas eu sabia que não era. Respondi só com um ponto final. Ela mandou. Não posso falar muito. E nada mais. Eu fiquei ali, na varanda, olhando a luz, até o sol começar a clarear. De manhã, Dona Cida me viu saindo. Você não dormiu de novo, né? Ela falou como se tivesse direito de saber. Insônia. Você devia procurar um médico. Vou pensar nisso. No caminho para o trabalho, cada vitrine refletia minha culpa. Eu não tinha feito nada. Mas parecia que tinha. No escritório, Helena não olhou para ninguém. Ficou trancada na sala o tempo todo. No meio da manhã, Mauro apareceu de novo. Educado demais. Gentil demais. Vim buscar Helena para almoçar. Ele anunciou para todo mundo, como se fosse um troféu. Helena pegou a bolsa. Saiu com ele. Mas antes, ela me chamou rapidamente. Pediu que eu ajustasse um documento. No canto do papel com letra pequena estava escrito: Hoje não fale comigo. Quando eles saíram, Mauro olhou para mim. Por um segundo. E sorriu. Um sorriso que não chegava nos olhos. Helena não voltou do almoço no horário. 1 hora passou. 2 horas. O escritório começou a comentar. Será que tá tudo bem? Ela nunca demora tanto. Lívia me olhou de canto de olho. Você sabe de alguma coisa? Não. Mentira. Meu celular vibrou. Mensagem do número desconhecido. Ele me trancou dentro de casa sem trancar a porta. Eu li 3 vezes, tentando entender. Controle psicológico, sem violência, sem tranca. Mas ela não podia sair. Respondi. Você tá bem? Nada. 5 minutos depois, não sei. Eu não sabia o que fazer. Não podia ir até lá. Não podia ligar. Não podia fazer nada. Caio apareceu na empresa. Trouxe algo que eu tinha esquecido em casa num dia anterior.
Ele me viu nervoso. Vem cá. Ele me puxou para a calçada. Que merda tá acontecendo, Daniel? Eu não posso falar aqui. Então fala em outro lugar, mas fala. Eu contei. Não tudo, mas o suficiente. A noite, a foto do prédio, as mensagens, o controle. Caio ficou sério. Cara, você tá entrando numa coisa que não tem saída limpa. Eu sei. Não, você não sabe. Você acha que sabe, mas não sabe. Ele colocou a mão no meu ombro. Se continuar, você vai se queimar. E ela também. Helena voltou no fim do dia. Impecável. Como sempre. Mas havia algo no pulso dela. Uma marca leve, vermelha. Como se a alça da bolsa tivesse ficado tempo demais no mesmo lugar. Nada gráfico. Só uma sugestão. Eu tentei não olhar, mas vi. No elevador ficamos sozinhos. Ela entrou. Não apertou nenhum botão. Eu apertei o meu andar. Ela ficou parada, só olhando o painel. Helena? Não. Ela interrompeu antes que eu pudesse continuar. Não fala nada agora. Silêncio. O elevador desceu. Parou no térreo. Antes de sair, ela disse: Eu não queria que você estivesse no meio. Eu abri a porta. Ela olhou para mim. Pela primeira vez em dias. Você ainda tem o lenço? Tenho. Guarda mais um pouco, até eu saber se posso respirar. E saiu. No prédio, Dona Cida estava contando uma versão aumentada da história para outra moradora. Uma mulher rica, sabe? Perfume caro. Passou a noite lá. Eu passei por elas. Cumprimentei. Subi. Mas ouvi o nome do meu apartamento. Ouvi meu nome. A fofoca estava se espalhando. À noite, coloquei o lenço sobre a mesa. Fiquei encarando. O celular vibrou. Amanhã, fim do expediente. Nada mais. Eu não dormi. Fiquei pensando no que aquilo significava, no que eu estava fazendo, no risco. No trabalho, Lívia me prendeu no café. Daniel, preciso te contar uma coisa. Fala. Mauro pediu informações sobre a equipe, horários, nomes, disse que era curiosidade. Meu estômago afundou. Ele perguntou sobre mim? Perguntou? Ela me olhou com preocupação. Isso é vigilância, Daniel. Ele tá de olho em você. Eu não sabia o que dizer. No meio do dia, Helena passou por mim. Deixou cair um papel. Eu peguei. Um endereço. Um prédio comercial. Nenhum nome de empresa. Neutro. Seguro. Caio apareceu na porta do meu prédio à noite, sem avisar. Entra. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Tá, agora me conta tudo. Eu contei. Desde o começo, a noite, a fechadura, a foto, as mensagens, a luz da varanda, o lenço, tudo. Caio ficou em silêncio, processando. Cara, ele respirou fundo. Você tá apaixonado? Não. Tá sim. E isso é perigoso. Eu sei. Não, você não sabe. Esse cara, o marido dela, ele tá montando um caso. Ele tá te colocando como vilão. E quando a bomba explodir, vai sobrar pra você. Eu sabia que ele tinha razão. Então você vai ser discreto ou vai ser destruído? Escolhe. Ele não estava sendo cruel. Estava sendo realista. Nada de encontro público óbvio. Nada de mensagens longas. Nada que pareça romance. Ok. Depois que ele foi embora, eu peguei um papel. Escrevi tudo o que eu queria dizer para Helena. E rasguei. 2:07 da manhã. O celular vibrou. Se eu pedir para você não ir, você vai mesmo assim? Eu olhei a mensagem por tempo demais. Respondi. Eu vou ouvir você. Nada mais. Plotted final narrative chapters, maintaining escalating tension. Preciso continuar com os capítulos finais. Estou no momento em que Daniel está se preparando para o possível encontro, mas ainda há os capítulos finais que incluem o encontro no prédio comercial, o quase flagrante com o carro do marido e o final aberto com a luz da varanda. Preciso manter o ritmo, a tensão crescente e chegar ao final exato conforme o outline, com a narração final e o texto de tela. O dia seguinte foi lento. Cada minuto pesava.
No trabalho, Helena evitou contato. Mauro apareceu de surpresa e chamou Lívia para conversar em particular. Ela voltou pálida. Ele perguntou sobre você, diretamente. Meu coração gelou. O que você disse? Que você é um bom funcionário, discreto, nada demais. Ela me olhou com medo. Daniel, sai disso, por favor. Mas já era tarde demais. No fim do expediente, o celular vibrou. Uma localização. O prédio comercial do papel. Eu fui. Cheguei e fiquei do lado de fora. Nervoso, olhando a rua. Cada carro que passava parecia uma ameaça. Helena chegou a pé. Sem motorista. Sem luxo. Simples. Ela olhou em volta antes de se aproximar. Você veio. Vim. Ela estendeu a mão. O lenço. Eu tirei do bolso. Entreguei. Nossas mãos não se tocaram. Ela pegou o lenço. Cheirou. Fechou os olhos. Obrigada, por não me perguntar nada. Foi quando o carro passou. Devagar, perto demais. Eu reconheci o brilho, o jeito de parar sem parar completamente. O carro do marido. Helena deu um passo para trás, como se não me conhecesse. O carro seguiu. Virou a esquina. Sumiu. Podia ser ele. Podia ser paranoia. Mas o efeito era o mesmo. Helena respirou fundo. Encostou o lenço no peito. Obrigada, por não me perguntar nada. Ela olhou para mim, e pela primeira vez eu vi algo que não era desespero. Era gratidão. E talvez algo mais. Se a luz estiver acesa... Ela parou. Escolheu as palavras com cuidado. É porque eu precisei lembrar que existe outro jeito de respirar. Ela não prometeu nada. Não pediu que eu esperasse. Não pediu que eu a salvasse. Ela só deixou a possibilidade no ar, como uma porta entreaberta, e foi embora. Voltei para casa. No corredor, Dona Cida estava na porta do apartamento dela. Me olhou de cima a baixo. Você andou saindo muito, né? Trabalho. Ela não disse mais nada, mas não precisava. Entrei no apartamento, tranquei a porta, respirei. Não senti alívio. Senti um espaço, aberto, indefinido, como algo que começa, mas não tem pressa de terminar. Fui até a varanda. Olhei a cidade. A chuva tinha voltado. Leve. Fina. Do outro lado, longe, uma luz estava acesa. Pequena. Distante. Talvez fosse ela. Talvez não. Mas eu olhei. E continuei olhando. Os dias seguintes foram estranhos. No trabalho, Helena voltou a ser apenas minha chefe. Distante, profissional, impecável. Mas de vez em quando ninguém estava olhando, nossos olhos se cruzavam. E havia algo ali. Algo que não precisava de palavras. Lívia parou de fazer perguntas. Talvez por cansaço, talvez por medo. Mauro não apareceu mais na empresa. Pelo menos não enquanto eu estava lá. Dona Cida continuou observando. Mas a fofoca perdeu força. Virou apenas mais uma história esquecida de prédio velho. Caio me ligava de vez em quando, checando, certificando-se de que eu não tinha feito nenhuma besteira nova. E eu não tinha. Mas toda noite, antes de dormir, eu ia até a varanda. E olhava. Algumas noites, a luz estava apagada. Outras noites, ela estava acesa. Eu nunca soube o que aquilo significava. Se era um código, se era coincidência, se era apenas uma luz esquecida. Mas eu olhava. E, de alguma forma, aquilo era suficiente. 3 semanas depois, recebi uma mensagem. Do número desconhecido. Algumas coisas a gente não escolhe, mas pode guardar. Só isso. Eu não respondi. Não precisava. A vida voltou ao normal. Ou ao que parecia normal. Trabalho, ônibus, apartamento, rotina. Mas havia algo diferente agora. Uma rachadura invisível. Um espaço que não existia antes. Helena continuou sendo minha chefe. Eu continuei sendo apenas mais um funcionário. Mas de vez em quando, em reuniões, em corredores, em elevadores vazios, havia um segundo, um olhar. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. E isso era tudo. E isso era suficiente. Eu nunca devolvi o lenço.
Ele ficou guardado na gaveta, com o perfume de jasmim que aos poucos foi sumindo. Mas toda vez que eu abria aquela gaveta, eu lembrava. Da noite em que ela bateu na minha porta, da chuva na janela, do cobertor áspero, da mão na testa, do celular vibrando no escuro, da luz da varanda. Caio perguntou uma vez: "E aquela história, passou?" Passou? Mentira. Não tinha passado. Só tinha ficado suspensa, como uma nota musical que você espera terminar. Mas ela continua no ar. Alguns meses depois, cruzei com Helena na rua, longe do trabalho, longe de tudo. Ela estava sozinha, sem o marido, sem a armadura de chefe, apenas ela. Nossos olhos se encontraram. Ela deu um meio sorriso, pequeno, verdadeiro, e seguiu o caminho. Eu fiquei parado, vendo ela se afastar, e pensei: algumas portas não se fecham, só aprendem a ficar entreabertas, como se esperassem coragem de um lado e perdão do outro. À noite, olhei pela varanda. A luz estava acesa, e eu soube que, de alguma forma, tudo bem. Não era um final feliz. Não era um final triste. Era apenas um espaço. Aberto. Possível. E talvez fosse isso que a gente precisava. Não de respostas, mas de portas entreabertas, de luzes acesas, de silêncios que dizem tudo. Eu nunca soube o que aconteceu depois. Se ela voltou para casa, se saiu, se ficou. Mas toda noite, antes de dormir, eu olhava. E algumas noites, a luz estava lá. Pequena, distante, mas acesa. E isso era tudo o que eu precisava saber. Algumas portas não se fecham, só ficam entreabertas, esperando. Algumas luzes ficam acesas por um motivo.